Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae? Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sou o deputado Cirone Deiró, presidente da Comissão de Agricultura do Estado de Rondônia. Estamos aqui hoje para falar do tema AgroLab, o tema do painel Amazônia Brasileira no contexto do desenvolvimento econômico do Brasil. Estará conosco hoje, nesse painel, o general Alvacir Antônio Porcim, superintendente da SUFRAMA na região amazônica. Estará também conosco Adriana Mello, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em Brasília. Será uma honra tê-los aqui conosco. Nós vamos abordar temas importantes, temas ao qual nós traremos à luz o que nós podemos falar pela Amazônia, uma região do Brasil que é considerada o pulmão do mundo, mas ao mesmo tempo tem as pessoas que moram aqui, as pessoas que precisam dos investimentos do governo, e eu vejo nesse momento que a SUFRAMA, que tem essa expertise, tem a característica de fazer o desenvolvimento dessa região, o que ela pode contribuir com a região amazônica. E nós temos aqui o Ministério do Desenvolvimento, que o próprio nome já diz, que tem a expertise também de fazer investimentos em todas as regiões do Brasil, e qual é o planejamento para a região amazônica. Então, eu quero aqui convidar o general Alvacir para fazer os cumprimentos às pessoas que estão acompanhando a nossa live, o nosso tema, e que possamos aí dar continuidade aos trabalhos. Bom dia, deputado Cirone Deiró. Satisfação estar presente nesse evento, participar da nossa AgroLab e poder mostrar um pouquinho sobre a SUFRAMA, o que a SUFRAMA tem feito em proveito do desenvolvimento da nossa Amazônia, em particular no nosso estado de Rondônia. Cumprimentar também a senhora Adriana Alves, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Satisfação conhecê-la e participar desse evento. Não tenho dúvidas que SUFRAMA e Ministério do Desenvolvimento Regional têm muito a trabalhar. Estamos em contato já com a Sudan, e esses dois órgãos tão importantes para a nossa Amazônia têm que trabalhar permanentemente juntos para o desenvolvimento da nossa região, para a redução das desigualdades regionais. Cumprimentar a todos que nos acompanham neste evento, desejando que os nossos objetivos todos sejam atingidos, e cumprimentar também o Sebrae pela realização deste evento tão importante para toda a nossa região. Obrigado, general Alvacir. Eu deixo aqui também a Adriana Mello, do Ministério do Desenvolvimento, para fazer seus cumprimentos, se apresentar ao público que nos acompanha nesse momento. Meu bom dia a todos. É uma satisfação poder participar desse evento, né, organizado pelo Sebrae. Sebrae, que é um parceiro já de longa data, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Cumprimentar o deputado, nosso moderador, cumprimentar o general Gaci, né, presidente da SUFRAMA, e é uma satisfação poder discutir um tema tão prioritário, né, na agenda do governo, que é o modelo de desenvolvimento da Amazônia, as oportunidades de desenvolvimento que se colocam nessa região tão abundante, né, em recursos aí da biodiversidade, uma região tão complexa em termos
de definição de um modelo de desenvolvimento, exatamente por conta dessas, né, fragilidades, dessa sensibilidade ambiental, e é uma satisfação poder compartilhar aqui essa mesa de debates, né, com pessoas que trabalham em prol da região, né, e a gente percebe o quanto é importante a gente ter esses nossos líderes, né, os nossos líderes regionais, trabalhando aí para o desenvolvimento das nossas regiões. Muito obrigada. Quero aqui parabenizar o SEBRAE, né, por disponibilizar essa plataforma, por oportunizar, né, a todos nós de estar levando essas informações para toda a região amazônica, para todo o Brasil, para o mundo. Falar, como disse no início, como a Adriana diz, é uma região próspera, uma região com a biodiversidade invejável, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos desenvolver, integrar e ter todos os cuidados com a nossa fauna, com a nossa biodiversidade que temos aqui, para não afetar, mas também temos os brasileiros que aqui estão, que desbravaram essa região e precisam das nossas atenções. Nós faremos aqui uma intermediação, onde todos vão interagir para o público, onde o Ministério vai poder dar sua opinião, a SUFRAMA poderá fazer as suas colocações, para que não seja monótono para vocês que estão aí participando e entendendo um pouquinho dessa região que é o pulmão do mundo, é uma região super importante para todos nós. General Possi, nós aqui na região amazônica, devido à dimensão da nossa região, nós encontramos muitas dificuldades de interligações. Foi-se criada aqui no Brasil, principalmente na década de 70, um investimento muito alto nessas rodovias. Tivemos aí a Transamazônica, nós tivemos aí Belém-Brasília, a BR-364, que interliga o Mato Grosso ao Acre, Rondônia, passando pela BR-319, que interliga Porto Velho a Manaus, e nós vemos a 319, uma via super importante, né, de 1.000 quilômetros, que há muitos anos ela não foi recuperada para que pudéssemos interligar os estados do Acre, o estado de Rondônia, com a Amazonas. O que o senhor pode nos dizer isso, o Ministério pode nos dizer em relação a colocar essa rodovia para funcionar? Olha, eu não tenho dúvidas das dificuldades que nós encontramos aqui na Amazônia pelas características da região. Então, nós sabemos muito bem que são poucas as estradas, quanto mais nós entramos no estado do Amazonas, mais os rios se transformam nas nossas estradas, tá certo? Vemos um trabalho muito importante que foi feito pelo governo federal recentemente, por meio do Exército Brasileiro na 163, isso aí melhorou muito o escoamento e era um problema que nós tínhamos histórico, tá? Vemos as melhorias em diversas rodovias e especificamente na 319. Nós sabemos que há um problema de questão ambiental que foi levantado por muito tempo aqui nessa rodovia. Essa rodovia já teve um asfalto muito bom no passado, se deteriorou com o tempo e a manutenção e a reforma dela ficaram com uma série de dificuldades, todas elas provenientes de questões ambientais. É uma intenção do governo federal dar uma solução a isso, tá? Falei com o ministro Tarcísio recentemente, ele havia me comentado como é que estava o processo licitatório, a licença que tinha sido dada, licença ambiental para o prosseguimento das obras, e justamente hoje, vindo para essa videoconferência, estava lendo nas notícias que ontem ainda teve uma reunião do governador do estado do Amazonas com o ministro Tarcísio, onde ele afirmou que na próxima terça-feira vai ser divulgada a empresa que vai ganhar o processo licitatório do primeiro trecho, ali um trecho de 50 quilômetros, e está em fase aí o processo licitatório para o restante do trecho da BR-319, o nosso trecho do meio, o trecho mais complicado, né? Então, a expectativa nos 2 próximos anos, nós tenhamos obras ali naquela região e resolvamos um problema histórico aqui para a Amazônia, que é essa ligação fundamental
entre Manaus e Porto Velho, aí ligando o estado do Acre também, naturalmente, tá? Eu destaco também que essa rodovia não é uma solução definitiva para o problema logístico. Nós vamos continuar dependendo do transporte fluvial e de cabotagem, porque a rodovia ela não vai ser destinada às grandes cargas com grandes pesos, com grandes volumes, tá? Mas, lógico, vai facilitar bastante pequenos transportes, pequenas cargas e, particularmente, vai tirar a nossa Amazônia do isolamento atual. Então, vejo com muito bons olhos e é uma das prioridades do nosso governo federal. Queria que a Adriana fizesse as suas considerações, Adriana, em relação ao tema rodovias, em especial a 319, explanou muito bem General Poulsin, que é uma via que há muitos anos nós tínhamos essa celeuma em relação à liberação, sendo órgãos governamentais e de interesse do governo, de interesse da sociedade, a gente não conseguiria entrar nesse consenso. O governo, através do Ministério de Infraestrutura, querendo interligar e, ao mesmo tempo, o Ministério do Meio Ambiente colocando empecilhos. Como que a senhora vê essa divergências de opiniões em relação ao desenvolvimento, à interligação dessa rodovia? Nós do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, nós trabalhamos com um conceito de desenvolvimento, né, que ele abarca duas dimensões, né? A primeira delas é a competitividade, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento regional, a gente tem que considerar a dimensão da competitividade, a dimensão da atração de investimentos, a dimensão da melhoria dos fluxos econômicos entre intrarregionais, né, e interregionais. Então, as rodovias, sob o ponto de vista, né, da dimensão da competitividade, elas são essenciais, né? Nós temos olhado com atenção, né, o entorno, né, dessas rodovias, né, porque as rodovias, elas são um vetor de desenvolvimento, elas acabam atraindo, não apenas na sua implantação, né, gerando uma dinâmica ali que é temporária durante a implantação, mas elas acarretam também mudanças no padrão daquelas cidades que margeiam as rodovias, né? Isso é observado muito, é um padrão amazônico também de ocupação, né? A ocupação, as sedes municipais, elas se dão ao longo das grandes obras de infraestrutura, especialmente as rodovias. Então, assim, a gente olha com bons olhos, né, alimenta a competitividade, a melhoria dos fluxos econômicos, essa rodovia. Mas nós temos que nos preocupar também, e aí quando a gente fala no modelo de desenvolvimento, que é um modelo baseado no binômio de competitividade, mas também de equidade. Então, a gente quer também que esse crescimento, né, que essa competitividade, ela venha acarreada aí por um processo de inclusão socioprodutiva, né, daqueles grupos, principalmente, que estão mais à margem dos fluxos econômicos. Então, a gente percebe que há uma necessidade, o Ministério está capitaneando isso, de um ordenamento territorial, né, que venha harmonizar os diferentes usos do território. E quando você fala assim, tem conflito com licenciamento, tem conflito da pauta ambiental com a pauta econômica, né, por meio da pauta infraestrutural, uma necessidade de uma política, né, de ordenamento do território, que o Ministério já está construindo os estudos que subsidiarão essa política, é essencial para exatamente harmonizar esses usos. O que é que a gente espera? Existem conflitos de uso do território, existem conflitos normativos, por isso que os licenciamentos, eles demoram tanto a sair, porque há competências concorrentes, então elas não são complementares, elas, muitas vezes, um instrumento normativo, ele não dialoga com o outro, e ele põe uma regra que impede, né, o avanço do outro. Então, a ideia é harmonizar esses instrumentos normativos também, né, as governanças, os instrumentos normativos. Então, o ordenamento territorial é essencial nesse sentido. E no âmbito do Conselho da Amazônia, que a gente está participando na Comissão de Desenvolvimento Sustentável, né, o Ministério participa, né, no Conselho, que é capitaneado pelo General Mourão, vice-presidente,
nós escolhemos já 3 territórios onde vamos atuar prioritariamente. Primeiro é o entorno da BR-163, né? Então, a gente quer aproveitar esses vetores de desenvolvimento, que são as rodovias, para a gente aproveitar e desenvolver aí nichos econômicos associados. Então, tem o entorno da BR-163, o entorno da D319 e o entorno da Transamazônica. Então, esses 3 grandes vetores, a gente quer aproveitar o potencial deles para exatamente promover aí processos produtivos, processos de desenvolvimento econômico, melhoria de ambiente de negócio mais sustentáveis, considerando todo o ecossistema amazônico, considerando as fragilidades ambientais. Então, a gente está olhando com bastante cuidado isso aí. Obrigado, Adriana. Você colocou muito sabiamente sobre os vetores. Nós, aqui na região amazônica, que somos moradores daqui, nós tínhamos a exploração das áreas através dos rios, né? E aí, com a abertura, principalmente da 163, da BR-364, o estado a qual eu resido, que é Rondônia, tem um potencial muito grande, né? Terras produtivas, as questões do chuva e verão bem definidos, né? E a gente vê que com a abertura da BR-364, o desenvolvimento realmente parte, né, da BR, estendendo para o território nas divisas do estado. E a região, por exemplo, do Amazonas também não é diferente. O Amazonas, né, tem uma abundância muito grande de rios e acabou se fazendo esse crescimento às margens dos rios. Nós, além né, da 319, dessas rodovias, o general Moacir posicionou muito bem em relação aos transportes. Nós temos aqui grandes rios, a qual nós poderíamos ter essa exploração, principalmente nas exportações. Nós estamos aqui na região muito mais perto, né, dos países asiáticos, que a gente poderia economizar nessa logística interna do Brasil. Nós, por exemplo, a produção aqui do norte, do Mato Grosso, ela sai aqui para Rondônia, de Rondônia para Manaus, e nós poderíamos potencializar isso. Hoje, esses transportes são feitos através de barcaças, né, o soja, o milho, mas com algumas dificuldades. Nós precisaríamos ter um investimento no rio, de fazer o desassoreamento, portos que consiga receber com maiores capacidades, e aí, não tendo isso, nós acabamos sendo uma região que vende os produtos in natura, e alguns estados se aproveitam para fazer a exportação, agregando valores no nosso produto. Hoje nós temos aqui na região norte, uma das melhores carnes do Brasil. Para te dizer, eu acho que é uma das melhores carnes do mundo, não perde nada para essas carnes de cortes finos de outros países. O boi verde, na grande maioria, e nosso índice de exportação é muito pouco, sendo que a gente manda para outros estados, os estados fazem esse aproveitamento. Então, eu acho que a gente teríamos que investir em portos aqui, sendo nos portos graneleiro, nos portos refrigerados, para que a gente possa agregar valores nos produtos da nossa região. Eu queria que o general Moacir falasse um pouquinho sobre isso. Olha, em termos de infraestrutura, nós já falamos então das estradas, né? E vamos passar agora para a situação ainda na parte das estradas, você citou aí a parte das exportações. Nós temos que lembrar a parte dos corredores bioceânicos, que são importantes, particularmente aí para os estados do Acre e de Rondônia, né? Para o Amazonas aqui. Fica mais fácil, às vezes, a gente pegar o rio Amazonas para fazer a retirada do material, apesar de podemos também irmos na direção de Tabatinga, via Rio Solimões. Mas a saída pelo Acre, por Rondônia, pegando os corredores bioceânicos e buscando a Ásia via Pacífico, é uma saída extremamente importante. Os corredores bioceânicos já praticamente são uma realidade, nós temos que realmente ver com muito bons olhos isso aí. Com relação à saída fluvial, é importante transformar o Rio Madeira, deixar de ser um rio navegável e passar a ser uma hidrovia, isso é fundamental. Nós sabemos que nós dependemos aí das estações das chuvas, do nível dos rios e de dragagens, muitas vezes, necessárias em algumas das áreas, tá certo?
Então, o ideal seria um fluxo permanente via Rio Madeira para todas as cargas, o que não é uma realidade no dia de hoje. E também sabemos que, além de Porto Velho, nós temos a saída via Humaitá. Então, são duas regiões muito importantes, portos aí para a saída desses grãos, dessas produções do estado de Rondônia e todo o Centro-Oeste. Tá? Mas há muito aqui que se andar, mas eu vejo, de novo, que o governo federal, o Conselho da Amazônia, o Ministério da Infraestrutura estão trabalhando nessa direção, estão bastante atentos a isso, e é muita coisa a ser feita. Nós temos que fazer as coisas de uma maneira tranquila, no sentido de não atropelar determinadas ações que têm que ser tomadas, estudos muito bem feitos para não haver arrependimento depois. Tá? Seguir toda a preconização da questão ambiental é muito importante, mas há muito que se avançar. O importante é o seguinte, é o entendimento que a economia ela tem que andar, o desenvolvimento tem que vir, a população está na área, são brasileiros, merece atenção, merece desenvolvimento, muitas vezes estão sentados em cima de uma riqueza e não podem se aproveitar dessa riqueza. Em contrapartida, essa mesma população tem que entender que há limites. Então, por exemplo, qual é uma das grandes preocupações do avanço da 319 e de outras vicinais aí na nossa região? Que a partir dessas vicinais ou dessas grandes rodovias começa a espinha de peixe e começa o avanço do desmatamento ilegal. Tá? Então, nós temos que tirar a economia da população local desse vetor econômico que acaba sendo um ilícito ambiental. Então, a nossa população não pode depender economicamente de um crime. E a única maneira que nós temos para evitar isso aí é nós substituirmos esse vetor econômico. Então, essa temática eu já falei com o General Mourão pessoalmente lá em Brasília, tenho trabalhado bastante nesse sentido com todos os atores com os quais eu tenho conversado. Pela primeira vez já estou avançando isso aí em direção ao nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, mas já conversei também com a Sudan a esse respeito, que, no meu entendimento, a solução para essa área que nós estamos tendo queimadas e desmatamento no sul do Amazonas, norte de Rondônia e leste do Acre, a solução ali é a mudança do vetor econômico. Não adianta ação repressiva, nós temos que avançar com outras atividades econômicas que deem subsistência à população sem uma dependência do crime ambiental. Tá? E eu acredito que dá para avançar bem. Conversei ontem ainda com o secretário de Agricultura do Estado do Amazonas, pretendo fazer uma videoconferência com os secretários de Agricultura desses 3 estados e aí sim levar uma proposta, conversar também com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a Sudan, e levar uma proposta ao Conselho da Amazônia, que eu acho que dá para avançar bem nessa direção aí, substituindo vetor econômico vinculado a crime ambiental por vetores econômicos que realmente tragam riqueza para a região, desenvolvimento para a região, segurança para a população e que nós possamos avançar juntos para integrar essa parte tão importante do nosso país ao desenvolvimento merecido. Nós aqui na Comissão de Agricultura, na Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Rondônia, nós pensamos, como o senhor, que não só não podemos ter a repreensão, né, que quando a força policial, a força militar sai do local, esses crimes continuam acontecendo, continua o desmate, continua as queimadas. Nós defendemos muito aqui, eu acho que é importante o governo federal fazer a regularização fundiária, porque quando a pessoa tiver o CPF dele, que você for lá, ele é o responsável por aquela área, ele é responsável por aquela propriedade, a atuação fica mais forte. O que acontece? Hoje essas áreas não são regulares, são áreas ainda da União, então não fica sem dono. Aí as pessoas chegam, fazem queimada, exploram a área e não tem responsável. Então, se a gente conseguir realmente que regularize essas terras, e aonde a gente percebe que as terras são regularizadas aqui na nossa região, não existe esses crimes ambientais, porque estando regularizado a gente sabe de quem e a gente, as forças policiais conseguem aí detectar. E eu queria que o general Possi falasse um pouquinho para nós, se já teve essa conversa também, junto com o governo federal, em relação à regularização fundiária dessas áreas
da região norte? O general Mourão tem deixado bem claro que uma das prioridades é a regularização das terras, tá certo? Da nossa parte, SUFRAMA, nós também temos a mesma toada. Então, por exemplo, nós temos aqui, pertencentes à SUFRAMA, um terreno ao norte de Manaus de 600 mil hectares. Também nós temos muita gente ocupando aquele território ali de uma maneira não regular. Então, a previsão é uma das prioridades aqui para mim, é a regularização das terras dentro do Distrito Agropecuário. Tá? E o que eu vejo com muito bons olhos, o Estado do Amazonas recebeu recursos destinados à prevenção de queimadas e tudo mais, e uma boa parte desses recursos ele está destinando à regularização fundiária, com prioridade para o sul do estado, justamente essa região ali da Transamazônica, Apuí, Matupi, Humaitá, Lábrea, Boca do Acre, ali há um esforço bastante grande. Então, é isso que eu quero ver com os outros estados, como os outros estados estão pensando. Então, basicamente, em linhas gerais, a ideia do governo do Amazonas, e me parece que é por aí mesmo que a coisa tem que ir, ele divide as ações no sul do estado em 3 áreas fundamentais. A primeira delas é a regularização fundiária. Tá? É fundamental. A partir daí, o proprietário da terra ele vai ter uma série de benefícios sociais, ele vai ter acesso a empréstimos, a financiamentos, e ele vai poder investir na sua terra com a segurança que aquilo lhe pertence. Tá? Outra coisa fundamental, que também é a ideia do governo estadual, e eu entendo que deva ser, já seja também a ideia do governo federal, é a presença do Estado. O Estado tem que se fazer mais presente. Eu concordo com as suas palavras, a ausência do Estado acaba permitindo que aconteçam irregularidades e crimes ambientais de toda a ordem. Tá? Então, a presença do Estado é fundamental. E nós sabemos as dimensões da nossa Amazônia continental. Sabemos a dificuldade que é a presença do Estado. Então, tenho 37 anos de Exército Brasileiro, vários deles passados na Amazônia, conheço uma boa parte da nossa Amazônia, e nós sabemos a dificuldade para o Estado fazer-se presente nessa nossa Amazônia. Tá? Em muitos locais, a presença do Estado é o Exército Brasileiro. Então, a presença do Estado é fundamental, é o segundo passo. E o terceiro passo, aí sim, nós motivamos esses novos vetores econômicos, com apoio logístico, com apoio técnico, incentivo, e isso tem que ser feito para substituirmos as matrizes econômicas. Então, sem dúvida, deputado, a regularização fundiária é fundamental, isso está no entendimento do general Mourão, já falou várias vezes, está no entendimento do governo, pelo menos do Estado do Amazonas, e aqui da nossa SUFRAMA, eu quero sentir essa temperatura, conversar com os governadores também dos estados, para ver de que maneira a gente pode avançar nessa direção e a SUFRAMA colaborar com esse processo. Tá? Eu lembro que o papel da SUFRAMA desde a sua origem, desenvolvimento regional e redução das diferenças regionais. Então, nós vamos atuar constantemente buscando isso. A hora que nós conseguimos avançar nessa direção, todo o restante vem a reboque. A reboque vem, se for feito um desenvolvimento de forma sustentável, a reboque vem a manutenção da floresta em pé, que é uma verdade. Por exemplo, o Polo Industrial de Manaus, ele viabiliza ou colabora em muito para a preservação da floresta em pé. A reboque vem a condição de vida da nossa população. A reboque vem a redução dos custos de transporte e custos diversos. A reboque vem a melhoria da infraestrutura. Então, o importante é o desenvolvimento regional. E essas 3 vertentes, para mim, regularização das terras, presença do Estado e incentivo às mudanças de vetores econômicos é fundamental. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o SEBRAE, né, pela disponibilidade dessa plataforma, para nós estarmos falando para toda a região amazônica, para todo o Brasil, para o mundo, falando um pouquinho dessa região a qual todos nós temos orgulho, né? O senhor aí, com 37 anos de Exército Brasileiro, andando pelos estados, sabe o que eu estou falando, do orgulho que nós temos dessa nossa região. Só para a gente fechar o tema infraestrutura, para depois nós começarmos aí, o que o Ministério do Desenvolvimento tem para nós, né, General Pocim? Nós não poderemos deixar de citar 2 temas importantes.
Quando nós falamos, vou dizer aqui, por exemplo, do meu estado, nós precisamos trazer o desenvolvimento para o estado de Rondônia, nós precisamos integrar esse estado. Hoje nós temos uma situação que a capital não fala com o interior através de voos. Então, é um tema importante que nós precisamos, com o Ministério do Desenvolvimento, né, a SUFRAMA, a gente consiga fazer essa integração. Nós, não sei como é que está hoje, mas eu tive que fazer, no final do ano passado, uma viagem para Rio Branco do Acre. Eu teria que ir para Brasília, o Rio Branco está a 500 quilômetros de Porto Velho, eu teria que ir para Brasília, e de Brasília vir para Rio Branco. Voos para Manaus, a gente teria que ir para Brasília, e de Brasília para Manaus, depois voltar de Manaus a Brasília e Brasília a Rondônia. Então, você passa o dia inteiro dentro da aeronave, enquanto você poderia fazer um voo de Porto Velho a Rio Branco com 40 minutos. Eu vou deixar aberto ao general, o Adriano, não sei quem pode falar disso, da importância de nós, né, organizarmos esses voos regionais, talvez com incentivos, mobilizando empresas aéreas para vir para a nossa região, mas é de suma importância, como é que nós vamos incentivar o empresário vem investir em Rondônia, aí ele está na cidade de Vilhena, que é 700 quilômetros da capital, e não tem o voo. O que o Ministério pensa, o que vocês falariam sobre esse tema? Em relação ao Ministério, né, a gente observa, essa é uma característica da Amazônia, né, as relações intrarregionais, elas são muito prejudicadas, né, então as capitais, por exemplo, em termos de fluxo, elas se comunicam mais com outras capitais, né, do Brasil do que internamente com as suas cidades, né, então a gente observa isso, e a gente tem uma proposta, né, que é uma proposta que está, inclusive, no plano regional que foi elaborado pela Sudan, né, que é de fortalecer, né, tá no objetivo da política regional, fortalecer as cidades médias da região, né. O que a gente entende por cidades médias? São aquelas cidades, não é por porte populacional, mas são aquelas cidades que elas têm já uma dinâmica, elas já têm uma atividade econômica que consiga diminuir, atenuar as pressões sobre a capital, né, sobre a metrópole, e essas cidades, elas vão conseguir ancorar processos produtivos, desconcentrando da capital, interiorizando o desenvolvimento. Porque qual é a lógica do sistema de transporte aeroviário? Ele vai onde tem demanda. Então, onde há demanda por transporte, ele vai. Mas, para isso, a gente precisa estruturar essas cidades médias. Então, por exemplo, há aeroportos que abrem e fecham, há voos que surgem e fecham, porque a lógica é muito a lógica da demanda, né? Então, por isso que não existem essas conexões diretas, muitas vezes, entre as cidades, né, na parte de voos. Então, qual é a proposta do Ministério? É identificar essas cidades no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, já estão identificadas, eles fizeram um trabalho junto com os estados, identificar essas cidades, e nós, do Ministério, vamos procurar prover infraestrutura urbana, primeiro para a gente conseguir diminuir as pressões dos serviços, né, sobre as capitais. Segundo, para a gente conseguir fixar a população nessas cidades. Terceiro, para a gente conseguir levar processos produtivos, né, empresas mais robustas, a gente conseguir levar uma infraestrutura, né, mais ligadas à tecnologia, de sistemas de informação e comunicação, tecnologia digital, a gente conseguir atrair investimentos, né, então a ideia é a gente pensar nas cidades, porque a gente tem muitas vezes a noção de que a Amazônia é um território homogêneo, não existe região homogênea, né? O que existe são potencialidades mais fortes numa região. Mas a Amazônia, a parte da floresta a ser preservada, a parte das metrópoles, das cidades, né, que tem todas as suas potencialidades e as suas problemáticas, né, também inerentes, a parte do agronegócio, né, o deputado é de Rondônia, né, nós temos aí a Amazônia, que pega também o Mato Grosso, então existe um diálogo grande com o agronegócio, e a parte do potencial da economia da biodiversidade, que precisa ser aproveitado, né, então, assim, a gente tem que trabalhar, né, no ordenamento, a questão da regularização fundiária, ela é crucial, concordo plenamente com o general, é prioridade do Conselho da Amazônia. Sem a regularização, com o alto nível de informalidade que a gente tem, a gente não consegue avançar no crédito, no investimento,
atrapalha todos os processos produtivos, a informalidade, né? Então, é preciso fazer a regularização e é preciso trabalhar as cidades médias, né? Então, a gente tem importantes cidades na Amazônia, que não, além das capitais, que precisam ser estruturadas, né? São cidades que podem absorver esses processos produtivos e aí gerar demanda suficiente para que o sistema aeroviário, o sistema logístico, o sistema de conexão, né, toda a parte de infraestrutura, ela também se desconcentre. Ela se desconcentre e seja mais racional com esses fluxos internos, né? Então, o Ministério está trabalhando nisso, olhando também as cidades da Amazônia. Nós temos um outro tema muito latente. O estado de Rondônia, nós somos produtores de energia sustentável, acho que em torno de 10% a 11% da toda a energia gerada no Brasil são geradas em 3 usinas que nós temos aqui, Jirau, Santo Antônio e Samuel. E nós vemos ainda que algumas cidades, nós temos um estado produtor dessa energia, algumas cidades nossas fora do eixo da BR, sem os investimentos para que essa energia chegue lá. Ainda são energias aí geradas por geradores, né? Causando grandes poluições e causando alguns transtornos para a própria sociedade. E nós não podemos, nós estamos falando de uma região, nós, em várias matérias, a gente tem lido a dificuldade, por exemplo, do estado de Roraima, devido a gente, novamente, volta aí ao Ministério do Meio Ambiente, que não consegue atravessar o Leão aí por áreas indígenas, por áreas preservadas, e a gente vê o interesse do governo federal, através até do presidente Jair Bolsonaro, do general Mourão, que se posiciona que precisamos realmente desenvolver, e esses não pode ser entraves, essa exigência do Ministério do Meio Ambiente para que dê condições de chegar lá, ou seja, uma rodovia, ou seja, a energia elétrica. E aí eu gostaria que o general Poncir falasse um pouquinho sobre essa energia, principalmente para o estado de Roraima. Qual é a posição do governo? Porque nós estamos aqui hoje tratando da região amazônica, do desenvolvimento da região amazônica. Então, as pessoas, os investidores, o mundo precisa saber dessas oportunidades. Se o general poderia nos falar um pouquinho mais sobre essas possibilidades dessa geração de energia e, principalmente, a chegada da energia no estado de Roraima. Perfeito. Primeiro, eu gostaria só de fazer um complemento ali na parte aeroportuária, tá? Que, primeiro, nós temos que ter um entendimento bastante grande que existem diferenças regionais enormes. A Amazônia não é uma só. Você está citando agora o exemplo de Roraima. A 32% só do território pode ser aproveitado, que o restante é terra indígena, terra protegida, terra alagada, e aí vai, tá? Mas tem uma região de lavrado, como é chamado na região, que é tipo Campos Gerais, tá? Que não é a floresta, e quem não conhece, vê numa imagem por satélite, pensa que ali é desmatamento, não, ali é um bioma natural, tá? Temos a região completamente isolada da nossa Amazônia, temos Rondônia e Acre, que já tem ligações terrestres muito mais claras, muito mais visíveis, e que essa diferença no transporte, então a preocupação maior no transporte aéreo passa a ser entre as capitais. Mas nós temos que entender no Amazonas, por exemplo, que depende basicamente dos rios, a importância do transporte aéreo é muito maior dentro do próprio estado, e aí cresce ainda mais essa dificuldade de transporte aéreo, onde são pouquíssimos os voos, são dias da semana onde há voos, e com preços realmente exorbitantes. Então, aí entra um pouquinho do que a gente tem lido sobre o Ministério da Infraestrutura, na hora que vai fazer a concessão do aeroporto, já fazer concessão de outros aeroportos de menor interesse econômico juntos com aqueles de maior interesse econômico, porque o que realmente rege essa história é interesse econômico por parte das empresas. Então, essa forma dessa concessão juntando outros aeroportos de menor interesse econômico, é uma maneira do governo federal poder interagir para fazer essas compensações, porque tem que ser feito compensação. E, no mais, é a ação do Estado. Cada Estado realmente tem que correr atrás do seu prejuízo, buscar atrair
esses voos, buscar atrair benesses para essas empresas ou negociações, porque se for só pelo interesse econômico, nós temos dificuldades aqui na Amazônia, tá certo? E a Suframa foi feita com essa concepção de atrair investimento para cá, buscar algum tipo de compensação para atrair investimento para essa região, para desenvolver a Amazônia. Por isso que tem Suframa, por isso que tem Sudan. Então, nós temos que realmente olhar com muita atenção esse aspecto, mas é um trabalho de todos, tá certo? Os governos dos estados também têm um papel muito importante nisso aí, não só nos voos entre as capitais, mas também nos voos regionais. Com relação à energia elétrica, realmente é uma problemática interessante. Primeiro, eu queria destacar que quem bota a barreira não é o Ministério do Meio Ambiente, tá? São as políticas ambientais, são as legislações ambientais, muitas vezes o próprio Ministério Público, na hora que ele está preservando o que está previsto na lei, tá certo? Então, às vezes, até é necessário mudar a legislação. No caso específico de Roraima, o leão de Tucuruí chegou até Manaus, então resolveu o problema de Manaus, mas o estado de Roraima ele continuou sem estar integrado energeticamente ao restante do país. A solução temporária era uma dependência a outro país, a dependência da Venezuela, e que com a situação política e econômica da Venezuela e de infraestrutura também, isso aí foi se degradando, e atualmente nós estamos basicamente com termoelétrica no estado de Roraima. Na parte maior do estado de Roraima, o sul, ele tem outros tipos de energia, mas basicamente é o seguinte: o estado ele depende de termoelétrica hoje. O Linhão ele não pôde prosseguir por uma questão indígena, tá? Então precisa todas aquelas aproximações, toda a temática indígena com autorização. Então, é um processo que se prolonga um bom tempo. Eu participei um pouco desse processo, tá certo? Inclusive da consulta pública aos Waimiri Atuari, ano passado. Mas é realmente uma questão que tem que ser trabalhada. E a solução que está sendo dada neste momento é uma outra planta de energia em Roraima, com produção de gás aqui do estado do Amazonas, do Campo do Azulão. Então, essa é a maneira paliativa para se resolver o problema, mas eu não tenho dúvidas que a solução definitiva realmente, quando superar todos esses entraves de consultas ao povo indígena, ao Waimiri Atuari, a melhor solução ali é o Linhão. E não há uma degradação ambiental tão grande, porque o Linhão praticamente ele vai a cavaleiro ali, acompanhando a rodovia BR-174. Imagino que a Adriana Alves possa ter alguma coisa a complementar a esse respeito também. Não, a minha fala vai no sentido da complementação, né, da gente mencionar as ações na faixa de fronteira, né, então, boa parte da Amazônia, né, então ela integra alguns estados aí, integram boa parte da faixa de fronteira, e a gente tem uma ação prioritária também na faixa, né. Qual é o propósito da ação do Ministério de Desenvolvimento na faixa de fronteira? A gente associar as questões de segurança, né, nacional, e a faixa ela é porta de entrada também para muitos ilícitos, mas a gente considerar, como o general muito bem falou, que existem brasileiros lá, existem relações que se estabelecem com os países vizinhos lá. Então, a proposta do Ministério é a gente associar a segurança ao processo de desenvolvimento, né, e de redução da informalidade, né, então a questão da regularização fundiária é fundamental, a questão da provisão da infraestrutura, seja ela energética, seja ela hídrica, as questões de infraestrutura urbana também, e a gente vem trabalhando com processos produtivos também nessa região, né, então uma frente que a gente está trabalhando, também muito importante, e um projeto bem interessante também com a parceria com o governo do estado do Amazonas, é um parque tecnológico também no Alto Solimões, onde a gente quer investir nessa cadeia da biodiversidade amazônica, né? A ideia é associar também ao trabalho que é feito na Zona Franca de Manaus, trabalhando as rotas de integração com o envolvimento de tecnologia de informação e comunicação, aproveitando as potencialidades da Zona Franca, e expandindo também outras possibilidades de pesquisa e desenvolvimento associados à produção industrial,
Então, a gente está enxergando o território, né, não sob o ponto de vista da intocabilidade, né, do bem, do patrimônio ambiental, mas buscando o processo de transformação em bases sustentáveis. Então, nós concordamos com essa necessidade da expansão infraestrutural, isso é básico para qualquer processo de desenvolvimento, para qualquer processo de produção industrial, seja ela agroindústria ou indústria de transformação, e a gente quer trabalhar com essas potencialidades regionais também, associados aí à verticalização de cadeias e agregação de valor, né? Temos trabalhado esses processos com o cacau, com o açaí, com aquela produção que é dita tradicional, mas a gente quer verticalizar essas cadeias e aproveitar esse potencial que é abundante na Amazônia, né? Então, é açaí, cacau, fitoterápicos, fármacos, dermocosméticos, né? Todo o potencial. E na parte da agropecuária, a gente aproveitar também as práticas sustentáveis e conseguir monetizar aí, com finanças verdes, com crédito de carbono, monetizar também esse potencial da biodiversidade, que eu acho que é um passo que a gente precisa dar, né? A gente tem um reconhecimento do valor dos produtos da biodiversidade, mas a gente ainda aproveita economicamente muito pouco isso, né? Então, é preciso enfrentar esse tema, é preciso construir políticas públicas para isso, que é essa monetização também dos produtos da biodiversidade, né? A gente sempre se depara aí na infraestrutura, mas mesmo que nós somos uma região nova em exploração, né? Nosso estado de Rondônia, por exemplo, tem 40 anos, né? Então, realmente um menino em relação aos outros estados brasileiros, e Rondônia, como alguns ainda pensam que os índios andam pelados na rua, não, aqui nós temos, posso falar aqui da minha cidade que eu moro, no interior do estado, cidade de 90 mil habitantes, mas nós somos referência da região norte em aterro sanitário, nosso aterro sanitário é o melhor da região norte, nós temos aqui um aeroporto, né, que é um dos melhores. Eu estive, por exemplo, na cidade do Paraná com 400 mil habitantes, que o aeroporto está 10% do nosso aeroporto aqui na cidade. Nós somos referência acadêmica, né, com várias faculdades, com 10 mil alunos. Nós somos uma cidade de 90 mil habitantes, com 10 mil alunos. Nós vamos chegar agora com 90% de saneamento básico. Nós estamos aí com um projeto no Ministério do Desenvolvimento, né, sobre a água, a nossa água aqui ainda era bombeamento, agora nós vamos fazer essa água ela ser distribuída através, né, de grandes reservatórios, não tendo mais a pressão. Então, nós somos referência em gastronomia aqui na nossa cidade, e apesar da capital ser 600 mil habitantes, 700 mil habitantes, o interior com várias cidades, 80, 90, 100 mil habitantes, que ainda dá sustentação nesse estado, né? Nós estamos aí um estado com vocação agrícola, mas, né, como estou dizendo, Adriana, a gente ainda vende muito in natura nossos produtos não agregam valores. Então, realmente, a gente precisa desses investimentos, desse olhar do governo pela verticalização, agregando valores e gerando rendas e, ao mesmo tempo, gerando empregos. Porque nós aqui na região, é claro que, como o general Possi falou, nós temos uma região com várias características. E uma característica de Rondônia, ela não pode ser considerada a mesma característica do estado do Amazonas, que é um estado bem mais alagado, não tem essas vias de ligações por estradas, mais por rios, e é um estado que tem condições, né, de se tornar um Paraná em 20 anos, né, pelas suas potencialidades. Aí nós precisamos dessa estruturação governamental para que possamos atingir esse objetivo. E só para finalizar a parte de estrutura, que o tema está muito gostoso, o general Possi falou das saídas oceânicas aqui, né, para o Acre, e nós temos aqui por Rondônia, que é a 429, que interligaria aqui com a Bolívia, aqui no centro do estado, que é na cidade de Costa Marques, onde aquela região está sendo desbravada para o lado da Bolívia para a plantação da cultura branca, e nós aqui temos o calcário e eles têm lá a ureia que serve para nós, enquanto nós trazemos, né, de outros do sul do país,
com fretes astronômicos, a gente conseguiria fazer essa troca de produtos aqui com preços muito abaixo do que se é praticado hoje, e a gente daria assim um boom na nossa produção aqui do estado de Rondônia. E ali é uma ponte, né, que precisa fazer, a estruturação governamental de aduana, então seria aí investimento de 30 a 40 bilhões, e nós, né, teríamos um salto muito grande na nossa produção. E também, né, a ponte que foi até anunciado em governos anteriores em Guajará-Mirim, né, fazendo a ligação também Brasil-Bolívia. Eu gostaria de saber do general Possi se ele já teve a par desses assuntos, o que o governo federal pensa em relação a isso. Deputado, primeiro, desculpe o desconhecimento, mas antes de eu começar a responder, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a sua cidade que eu não conheço? Desculpe o desconhecimento. Cacoal, Rondônia, Cacoal. Excelente, tá bom, Cacoal. Parabéns pela sua cidade, pela sua região, deputado. Eu fiquei só chateado que comparou com o Paraná, eu sou lá do Paraná, e nós temos uma cidade que não tem um aeroporto desse porte, mas isso aí é importância, muitas vezes, pelo isolamento, cresce de importância o apoio aéreo, tá? E muitas vezes lá no Paraná, pela facilidade das rodovias, o meu aéreo já não é o mais importante, ali as distâncias são completamente diferentes, é o que eu falo. Quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que conhecer a Amazônia, conhecer as características, as diferenças, e aí a gente vai entender, é outro Brasil. E Rondônia não é o estado do Amazonas, como não é o estado do Acre, como não é o estado de Roraima, são diferenças muito grandes, tá? E eu tenho me limitado muito à Amazônia Ocidental, porque a área de atuação da SUFRAMA é a Amazônia Ocidental, mais o Amapá, então eu me limito, não estou falando nada fora da minha área de atuação, por isso que eu estou exemplificando somente esses estados. Mas, deputado, eu desconheço a situação da Ponte de Guajará e de Costa Marques, tá? Então eu não posso afirmar absolutamente nada a esse respeito, tá? Eu gostaria bastante de complementar isso aí. Mas eu queria completar alguma coisa do que a Adriana Alves falou, da parte da diversificação. Vejam bem, eu tenho botado uma prioridade muito grande, eu tenho trabalhado muito com o estado do Amazonas, hoje estou completando exatamente 3 meses no cargo, tá? Primeiro, o primeiro mês de mapeamento da SUFRAMA, mapeamento interno das atribuições, o segundo mês começando a implementar as medidas, e eu posso dizer que agora, passado o terceiro mês, já muita coisa encaminhada no estado do Amazonas para servir como piloto para eu expandir agora para os demais estados, tá? E eu considero que nós não podemos ficar dependentes de um único vetor econômico. Então, o estado do Amazonas, por exemplo, não pode ficar dependente somente do polo industrial, assim como o estado de Rondônia não pode ficar dependente somente do agropecuário. Nós temos que diversificar sempre os nossos vetores econômicos. Diversificar não é substituir, é complementar, ou seja, é fortalecer o que já existe, aperfeiçoar o que já existe e diversificar para outras áreas. Então, vou comentar aqui do estado do Amazonas, como eu falei, é o meu piloto, e a partir daqui a gente vai evoluindo para os demais estados. Aqui no Amazonas, a minha ideia é a seguinte, e eu tenho buscado isso, reforçar o polo industrial de Manaus, reforçar a indústria. Já fizemos, inclusive, um seminário sobre esse tema, com ampla difusão, trazendo experiências de startups, trazendo experiências da BDI de Brasília, de outros órgãos, para ajudar, inclusive, a transformação da indústria para a indústria 4.0, até mesmo 5.0, como já tem hoje sendo falado com a economia circular, tá? Diversificar as indústrias, diversificar porque nós temos que atrair novos investimentos, e diversificar entra também no agregar valor, que o deputado já falou em algumas oportunidades, agregar valor ao nosso produto, não ficar vendendo somente in natura, agregar valor ao produto regional. Tudo bem, pode ser os produtos tradicionais, tipo soja, por exemplo, pode, mas cada vez que eu agregar valor ao produto específico aqui da terra, a Adriana já comentou sobre isso aí, nós vamos incentivar a bioeconomia. Nós não vamos competir com outras áreas do Brasil, porque o produto é aqui da Amazônia, tá? Então, nós temos que agregar valor. Então, vem a diversificação da indústria nesse sentido também. Jogamos, então, para a nossa bioeconomia. A bioeconomia entra como fato bastante importante.
Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Então, ele está em vias de ganhar outra personalidade jurídica, vai ser uma fundação pública de direito privado para apoiar toda a Amazônia, não é somente do estado do Amazonas, apoiar toda a Amazônia. Com essa nova personalidade jurídica, ele vai ter CNPJ, ele vai poder receber recursos de pesquisa e desenvolvimento, um tipo de recurso que as indústrias que investem em bens de informática aqui na Zona Franca, 5% do investimento acaba indo para pesquisa e desenvolvimento de várias maneiras, é uma legislação toda a parte para entender isso, mas o importante é o seguinte, uma parte do recurso da lei da produção de informática é destinada a pesquisa e desenvolvimento. A partir de agora, o CBA, a partir do momento que ele tiver CNPJ, o CBA vai também poder receber esse tipo de recurso, como todos os outros investimentos privados. E a ideia do CBA não é fazer pesquisa para artigo científico, a ideia é ele ser finalístico, ele apoiar as empresas para o bionegócio, tá? Transformar em negócio, transformar em economia de fato. E isso tudo vai naquela sequência, diversificar a indústria, buscar indústria que agregue valor ao produto regional e com o apoio tecnológico do CBA. Tudo na mesma direção. Além disso, ainda nessa vocação, nós estamos querendo fazer exemplo de outras áreas que já existe algo parecido, fazer um biodistrito agroindustrial dentro do nosso distrito agropecuário, essa área de 600 mil hectares que eu falei, fazer um projeto onde nós preparemos a infraestrutura toda de apoio para que indústrias ligadas ao beneficiamento de produtos regionais se estabeleçam ali, se instalem ali com uma maior facilidade, e aí sim, nós tendo maior capacidade de atrair investimento. A ideia é investir bastante na prospecção comercial, na promoção comercial, para nós atrairmos esses empresários, esses empreendedores aqui para a Amazônia, incentivarmos o próprio pessoal aqui da área a diversificar os seus investimentos, tá certo? Isso ainda ligado na parte de indústria e da parte de agropecuário, além do que eu já falei, ao interesse no sul do estado do Amazonas, tá? Na parte de comércio, a tríade da criação da SUFRAMA era comércio, indústria e agropecuário, tá? O comércio foi muito forte no passado, até que na década de 90 houve a mudança da legislação e aquela famosa Zona Franca de Manaus, que o pessoal comprava produto aqui com redução de imposto, ela deixou de ser tão importante, mas ainda é o setor que mais gera empregos no estado do Amazonas, então o comércio é muito importante. Falei da indústria, falei do agropecuário e agregou-se aí a parte dos serviços. Então, no agropecuário, ainda a ideia é investir mais na parte da piscicultura, tá? E na parte de serviços nós estamos buscando atrair turismo aqui para a Amazônia, tá? Nós sabemos da importância do turismo ecológico, mas ele por si só ainda não tem o poder de atração na quantidade conveniente. E uma das formas que nós estamos encontrando de contribuir nesse processo é abrirmos algumas empresas do próprio polo industrial para serem centros de visitação. E com isso nós atraímos o turismo para conhecer as fábricas, para conhecer as empresas, e aí uma coisa vai puxando a outra, nós conseguimos crescer como um todo. Então, em linhas gerais, é isso que nós estamos vendo para o estado do Amazonas, servindo como um modelo para aí, sim, buscarmos espraiar para os outros estados, entendendo que o carro-chefe do estado do Amazonas hoje é a indústria, que deve ser reforçada, mas temos que diversificar isso. Em cada estado nós teremos o seu carro-chefe também, e a forma da gente buscar apoiar os governos locais para diversificar esses vetores econômicos. E é importante, é fundamental esse trabalho integrado entre SUFRAMA e SUDAM. São duas autarquias federais aqui na região, que elas se complementam no aspecto de desenvolvimento regional, as duas têm essa atribuição. A SUFRAMA tem outras atribuições fiscais e outras atribuições aqui, mas nós nos complementamos nesse sentido de apoiar o desenvolvimento regional. Como uma característica, hoje, quem tem recurso é a SUDAM, e a SUFRAMA, os recursos que antigamente permaneciam aqui, que nós podíamos investir na região, eles são todos recolhidos já desde 2010, mais ou menos, são recolhidos ao Fundo da União,
Então, nós servimos como integradores das forças vivas da região, temos buscado ocupar por áreas temáticas e dar sinergia a esses atores para que dê mais força àquela área temática, e temos buscado trabalhar com facilitadores, ou seja, buscando projetos... Está ouvindo? Tá. Seria isso? O general? Ok. Então, nós buscamos integrar esses atores e buscamos servir como facilitadores. Para buscar onde tem um projeto, nós buscamos levantar possíveis investidores para colaborar com esse projeto. E falo investidor de uma maneira abrangente, mas, na verdade, são órgãos de Estado e agentes privados. Então, são as indústrias apoiando, mas também órgãos de Estado, como, por exemplo, o apoio da Sudan. Nós apoiando a Sudan na busca por locais para bons investimentos. É isso. Eu vejo assim com muito bons olhos, né, essa participação governamental. A gente precisa realmente integrar, desenvolver, verticalizar. A Adriana falou isso também pela manhã, nessa interação nossa aqui, nessa plataforma. Eu quero, mais uma vez, agradecer o SEBRAE, né, por disponibilizar essa plataforma. Quero agradecer o SEBRAE por, através do nosso superintendente de Rondônia, Daniel Pereira, do diretor Samuel, por oportunizar nós falar um pouquinho dessa região nossa, a qual temos muito orgulho, e ver a possibilidade do desenvolvimento dessa região. Eu gostaria também, general, quero convidá-lo, né, a vir aqui à nossa cidade de Cacoal. Nós, através da nossa ação, nós estamos intermediando a vinda da Oleoplan, é uma empresa do Sul que vai vir aqui instalar na cidade de Cacoal para a fabricação do biodiesel, né? E uma geração de emprego fantástica, e com isso é aquilo que o senhor falou, nós conseguimos atrair, né, outras empresas, aí vai a empresa, Ração, o Farelo, né? Então tudo isso aqui vai atrair outros segmentos para dentro do nosso município. E um papel importante que a SUFRAMA faz, nesses municípios menores, nós aqui em Rondônia temos em torno de 7 municípios com 100 mil habitantes, os outros giram aí de 5 mil, 7 mil, 10 mil habitantes. A SUFRAMA, há tempos atrás, ela disponibilizava para essas prefeituras equipamentos para dar manutenção nas lavouras, para abertura de estradas vicinais. Esses equipamentos eram doados a essas prefeituras. A SUFRAMA tem algum programa em relação a esses municípios menores aqui da região norte? Aquela situação que eu comentei. Antigamente, a SUFRAMA tinha recursos e ela investia. Então, nós encontramos várias obras e vários apoios às prefeituras e tudo mais que foram realizados diretamente pela SUFRAMA no passado. Hoje em dia, a SUFRAMA ela não tem o recurso, ela serve como intermediário. Então, o que eu tenho pedido ao pessoal, que nos apresentem os projetos. Com os projetos na mão, nós vamos tentar trabalharmos com facilitadores, como intermediários para correr atrás de recursos, seja de bancada parlamentar, seja do Conselho da Amazônia, do projeto Calha Norte, que é muito importante para a região, para a própria Sudã, tá certo? Entendendo que as prioridades de projetos para a Sudã têm sido estabelecidas pelos governos estaduais, tá? Então, é importante que as prefeituras apresentem via governos estaduais essa prioridade também para o Sudão. Ou seja, uma coisa está comigo e eu, às vezes, ter uma oportunidade de conseguir um recurso para apoiar um projeto de uma outra fonte, mas para a Sudão é importante que siga via governo estadual. Nós temos atualmente aí no estado de Rondônia um convênio para a construção do feirão do Distrito de Triunfo em Candeias do Javari, tá? Foi recurso de uma emenda parlamentar e a obra está sendo executada desde março deste ano. Nós estamos com atuação conjunta com o SEBRAE, também para estímulo às indicações geográficas e marcas coletivas. São 2 casos aqui, nós temos o Tambaqui do Vale do Jamari e o Mel de Vilhena, e nós também estamos com o apoio da Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia
para repassar aspectos técnicos necessários para a concepção do projeto SEASA em Rondônia. Então, esse tipo de coisa nós podemos fazer, dar apoio técnico, buscar ser intermediário, dar todo tipo de incentivo, mas neste momento a Sulframa não tem recurso para investimento direto. Isso aí eu acredito que a Adriana Alves talvez possa agregar alguma coisa nesse sentido. Nós, né, só para reforçar para o senhor, nós somos os maiores exportadores, né, de peixe de água doce aqui acho que do Brasil, né? 2018, em torno de 100 mil toneladas de peixe saía aqui do Vale do Jaguari, da cidade especificamente de Ariquemes, né, e Manaus é um dos grandes consumidores. Mas, general, acho que vamos explorar um pouquinho agora a Adriana. Adriana, a gente vê o esforço do governo federal, né, de trazer o desenvolvimento, fazer com que a desigualdade social ela não haja. E um dos temas, né, em relação a tudo isso é a questão do saneamento, lixo zero, investimentos nessas menores cidades. Você poderia, eu acho que nosso tempo está quase vencendo, falar um pouquinho do Ministério, né, assim, de um aspecto geral, o que é o pensamento do Ministério para a nossa região amazônica, para nossos estados aqui da região amazônica? É uma região priorizada, né, pelo Ministério. A gente tem 3 regiões, grandes regiões que a gente atua mais diretamente, né, pela política regional, que é o Nordeste, o Norte e Centro-Oeste. Pelo recorte da Sudã, é o recorte da região amazônica, então é uma região priorizada. E como a gente vem atuando, né, a gente está atuando por meio da estruturação de processos produtivos. Então, como nós falamos, a gente está atuando na verticalização das cadeias produtivas, daqueles produtos da biodiversidade, e a gente está atuando também com a agregação de valor nas áreas de commodities, né, tanto agrícolas quanto minerais. Isso tudo que já foi comentado aqui, né, nessa live. Então, nós buscamos a agregação de valor nessa produção primária, trabalhamos com projetos de irrigação, estruturando a agregação primária, mas também buscando a bioindustrialização e a agroindustrialização. Então, a gente tem trabalhando nesse sentido. Na parte da infraestrutura, né, a gente trabalha com a infraestrutura econômica e infraestrutura urbana, né. A fusão do Ministério da Integração com o Ministério das Cidades permitiu que a gente, sob uma mesma pasta, pudesse atuar nas 2 frentes, na escala urbana e na escala regional, né. Esse marco legal do saneamento, ele vai permitir maior previsibilidade jurídica para a atração do setor privado para a provisão de serviços de saneamento, nessa mesma lógica que o general comentou em relação à vantajosidade, né, de atração do setor privado para atuar naquelas cidades onde já tem um retorno, né, econômico para a prestação de serviço de saneamento, onde a concessão pode se dar, mas procurando trabalhar com os consórcios municipais também, áreas consorciadas, para que aqueles municípios menores, eles também sejam beneficiados com serviços de saneamento. Então, o saneamento é uma prioridade para o governo também. Na provisão de infraestrutura urbana, a gente trabalha muito com a parte da mobilidade, né, então, desde a mobilidade mais básica, né, com a pavimentação urbana e de vicinais, até sistemas mais complexos, né, isso mais para as grandes cidades ou cidades médias, né, com transportes ligados a metrô, VLTs, BRTs, né, então a parte urbana a gente também trabalha muito com a mobilidade, habitação, né, toda a pauta urbana está sob a competência do Ministério, né. E a gente não pode esquecer de mencionar os nossos fundos regionais, né, de acesso ao crédito, o fundo constitucional, né, do Norte, o fundo de desenvolvimento, que agora estão passando por uma remodelagem, né, então a gente tem os fundos constitucionais de apoio ao setor privado, né, para a região amazônica, e a gente está buscando inserir aquelas componentes que eu mencionei anteriormente, que são as finanças verdes, né, as certificações. Então o ministro tem atuado muito buscando certificar os nossos projetos com selo de sustentabilidade. E por que isso é importante? Porque isso facilita
com o selo de sustentabilidade para os nossos projetos de infraestrutura ou para os nossos projetos produtivos, isso abre um nicho de mercado interessante para investimentos de parceiros que se preocupam com a questão da sustentabilidade ambiental, né? Então, isso pode atrair investimentos internacionais, por exemplo, né? Então, é interessante a gente sempre buscar associar o que a gente vem fazendo, que é ajudando os estados e municípios na provisão infraestrutural, na estruturação de processos produtivos, mas buscando sempre também esse selo ambiental, de responsabilidade ambiental, né, de sustentabilidade. E é isso que a gente tem fazendo. Agora, qual é o desafio que a gente observa, né? A gente está com um projeto que a gente até já apresentou no Conselho da Amazônia, que é da gente atuar também na franja, né, daquele arco do desmatamento, que são as áreas degradadas, trabalhar com a recuperação dessas áreas degradadas. A gente está pensando em algumas estratégias aí de sistemas agroflorestais ou da economia da biodiversidade mesmo, e trabalhando a recuperação dessas áreas também, associado a processos de crédito de carbono, né, desses processos de monetização dos serviços ambientais. Então, é uma frente que eu acho que vale a pena a gente se debruçar mais, não é uma expertise do Ministério, mas a gente está buscando incorporar essa temática nos nossos projetos exatamente por conta desse potencial abundante aí da biodiversidade amazônica, porque os nossos processos nessa região especialmente, eles têm que ser pautados na sustentabilidade, né? Então, a gente está bem atento a isso, né? Eu gostaria muito de continuar esse diálogo, né, com o deputado Cirone, com o general. General, vamos conversar, o que o senhor mencionou está muito aderente com as prioridades do Ministério, né, nessa parte de estruturação produtiva, da indústria, né? Estamos pensando em instalar alguns polos, né, de TIC, de tecnologia de informação e comunicação, também associados a isso que o senhor falou, da economia do conhecimento, das startups, né? E a gente quer trabalhar também nas áreas do agro com a agregação de valor. Então, Rondônia aí está certamente nas nossas prioridades, deputado, e podemos conversar também a respeito com alguns projetos para o Estado. Obrigado, Adriana. Um tema importante, só para a gente finalizar, né, fazer as considerações finais. Eu tenho recebido que eu sou bem acessível aqui à agricultura familiar, né, principalmente aqui no estado de Rondônia, e a gente tem recebido, Adriana, bastante a demanda em relação à desburocratização do crédito. Né? Nossa agricultura familiar tem muita dificuldade, tanto documento para pegar aí um crédito de 4, 5, até 10 mil reais, vamos colocar aí até 10 mil reais, que aqui, na verdade, estão oferecendo 2.500. A burocracia é gigantesca, a pessoa leva uns 4 meses para conseguir um crédito desse. Nós precisaríamos criar meios, né, através do Ministério, da facilitação dessa liberação do recurso, através do o banco nosso, fomentador maior aqui, é o Banco da Amazônia, que a pessoa chegasse com documentos simples, a gente conseguisse liberar esse recurso. Às vezes a pessoa precisa fazer um investimento na sua cultura de café, no leite, e não consegue. Então, eu acho que nós poderíamos, né, levar isso no Ministério, no Banco da Amazônia, essa facilitação desse recurso, que seja através do fundo, de alguma maneira, mas não pode ter essa burocracia, senão a gente não consegue fazer, né, porque nós temos aqui períodos bem definidos. Nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de sol, e aí se a pessoa leva 4 meses para liberar um recurso, não faz mais sentido ele pegar esse recurso. Então, acho que teríamos que ter um olhar diferenciado para isso. E quero aqui, fiquei muito honrado, né? Fiquei muito honrado com a participação do general Possi, da Adriana, conhecê-los através aqui, né, dessa plataforma. Mais uma vez, né, agradecer o SEBRAE por fazer essa intermediação, de nos oportunizar de estar falando um pouquinho da nossa região para todo o país, para o mundo. E nós teremos aí, né, a AgroLab, que será no período do dia 22 em diante, que todos se conectem aí, que possa participar, fazer negócios, conhecer um pouco da Amazônia, investir na Amazônia, para que possamos aqui desenvolver essa região com muita responsabilidade,
mas acima de tudo, oportunizar as pessoas que aqui moram, brasileiros que aqui moram, né, que têm acesso aí à qualidade de vida. Eu gostaria, né, no direito feminino, general, que a Adriana fizesse as suas considerações aí finais, né, e Adriana, muito honrado com você, né, com a sua presença, desculpe por você, mas honrado com a sua presença aqui, tá? Foi de grande valia esse bate-papo nessa manhã. Eu agradeço, deputado, acho que o painel foi excelente, tocou em temas cruciais aí para o processo de desenvolvimento da Amazônia, o senhor conduziu muito bem, a participação do general também foi bastante inspiradora para a gente aqui que trabalha com desenvolvimento regional, né? Eu vou deixar meus contatos no chat e vou falar assim, rapidinho em relação ao crédito, estamos trabalhando nisso, viu? Sabemos que isso é um problema, a questão da burocracia, é uma incongruência, porque se a gente fala em instrumentos para o desenvolvimento regional, as questões de risco, né, de acesso ao crédito, que acabam gerando muita papelada, elas têm que ser diminuídas. Para isso a gente está pensando em trabalhar com fundos garantidores, e tem um processo de regularização fundiária, como ele é essencial, né, para o crédito ele é essencial porque o imóvel pode ser dado em garantia. Então, é isso, a gente está atento também a isso, e vou deixar os contatos aqui para a gente continuar essa nossa conversa em prol do desenvolvimento da Amazônia. Muito obrigada. Obrigado, Adriana, mais uma vez. Você nos honrou com a sua presença, com o seu conhecimento, e precisamos, né, de várias mãos trazer aqui a oportunidade para a nossa região. General Poulsin, né, é o senhor fazer as suas considerações. Né, muito obrigado pela sua participação. Apesar de ser paranaense, tem um vasto conhecimento da nossa região amazônica, né, através aí, acredito, do Exército Brasileiro. E com 3 meses na cadeira aí da SUFRAMA, o senhor já mostrou aí que está inteirado dos assuntos, da necessidade da nossa região, né, fez algumas pontuações consideráveis. Então, estamos aí, né, inteira disposição também, né, para o estado de Rondônia. Vamos aqui erguer a mãozinha, ó, se o senhor tiver aí um projeto bacana, traga para cá, né, um estado novo que precisa, realmente nós passamos pelo ciclo da abertura do estado, onde o governo federal chamava o povo do sul, do Paraná, de Minas, de Santa Catarina, para desenvolver esse Eldorado brasileiro, né, vamos ocupar para... esqueci, eu sou dessa época, eu sou de 76, cheguei para cá, mas acabei esquecendo. E o governo federal incentivava as pessoas a vir aqui, abrir seus lotes, aquele que não abria, que não derrubasse, né, perdia. E hoje está ao contrário, né? Hoje nós estamos aí num tema que a floresta em pé ela dá muito mais resultado do que a derrubada dela. E então nós precisamos, né, realmente integrar. E aí o senhor, né, vai ter um papel importante frente à SUFRAMA aí, de fazer, agora que não tem os recursos, mas de fazer essa intermediação aí para desenvolvimento da nossa região. Então, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e deixar aqui a nossa gratidão pela sua participação. Deputado, agradeço as palavras, parabéns aí pela condução do evento, parabenizo também ao SEBRAE pela execução da AgroLab, acho bastante importante. Agradeço também a presença da Adriana Alves e a participação. Adriana Alves, temos muito que conversar, trabalhar juntos. E SUDAM e SUFRAMA são 2 gêmeas que têm que trabalhar constantemente juntas, tá certo? Só para retificar, deputado, para não ficar... eu nasci em Santa Catarina, mas na verdade, nasci bem na divisa, tá? Então, eu me considero paranaense e catarinense, tá certo? Mas, de fato, do papel, eu sou catarinense. Mas sempre morei no Paraná e me considero realmente paranaense, tá? Agradeço também o convite para ir até Cacoal, tá? Quando houver a oportunidade, vamos passar por aí, sim. Nesse período de Covid, nós estamos fazendo mais videoconferência e passando menos no terreno, mas eu acho muito importante o olho no olho, o aperto de mão, isso a gente transmite confiança, essa aproximação é muito importante. Mas até lá, vamos nos aproveitar da tecnologia e fazê-lo dessa maneira que, inclusive, permite o acesso a mais gente a todas as nossas reuniões, tá certo? Com relação a projetos, eu diria o seguinte, deputado, é o contrário, não é quando eu tiver um projeto eu levo para Cacoal. Quando Cacoal tiver um projeto, manda para a gente, que essa tem que ser a sequência, tá certo?
Então, nós estamos abertos aqui para apoiá-los, apoiar a Cacau, apoiar o Estado de Rondônia, apoiar toda a Amazônia, sempre em colaboração com os outros órgãos do governo, e destacando uma vez mais a importância do Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio, particularmente, da Sudam, que é a nossa irmã gêmea aqui no estado do Amazonas. E antes de terminar as minhas palavras, eu queria aproveitar, fazer uma propaganda do tal do Suframar. Então, o que é o Suframar que nós temos falado tanto aqui? A Suframa, ela tem legislações específicas para dentro aqui do município de Manaus, a Zona Franca de Manaus mesmo. Nós temos legislações para a Amazônia Ocidental e para as nossas áreas de livre comércio. De acordo com essas legislações, as pessoas que estiverem, as empresas que estiverem cadastradas junto à Suframa, gozam de determinados benefícios fiscais. Para se cadastrar a Suframa, não se paga nada, tá? Então, eu incentivo as empresas do estado de Rondônia, aqueles empresários que estão nos ouvindo, que não se cadastraram junto ao Suframa, que o façam. Não há custo, mas há a possibilidade de gozar de benefícios fiscais. E não vou citar quais são, porque depende da área onde esse empresário está no momento. Mas eu destaco que nós temos unidades da Suframa, além de Porto Velho, em Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena. E como essa live aqui ela pode ser expandida também para quem mora no Acre, já que é uma ligação muito, muito próxima entre Acre e Rondônia, eu destaco também nós temos em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, em Brasileia e Pitaciolândia, unidades da Suframa. Então, nessas unidades Suframa, ou por meio do site, os empresários têm condições de aprofundar um pouquinho mais essas informações e gozar de benefícios que são do governo para incentivar o desenvolvimento nessa região tão importante para o país, importante e estratégico para o nosso país. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade da participação neste evento, cumprimento uma vez mais o deputado pela condução da nossa conversa, nesse nosso bate-papo, Adriana Alves pela conversa muito agradável, e desejo que seja um sucesso realmente o nosso AgroLab. Muito obrigado. Um abraço a todos, né? Fica aí um pouquinho nosso bate-papo sobre a região amazônica. Obrigado, Adriana, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Obrigado, General Pussi. Obrigado, SEBRAE, por intermediar por essa plataforma. Em nome do presidente, do superintendente regional, Daniel Pereira, e do diretor comercial, Samuel. Obrigado a todos. Um abraço.